Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Jesus, ele vai caminhando para Jerusalém, e nesta caminhada ele vai formando os seus discípulos. E Jesus, ele vai entrar em vários temas que se referem ao céu, temas que se referem ao relacionamento, e aqui um tema que talvez muitos achassem que Jesus não queria tratar: a questão do uso do dinheiro. Sabemos, meus irmãos, que o dinheiro não é um mal em si. O problema não é o dinheiro, o problema é a idolatria do dinheiro. É transformar o dinheiro no fundamento da sua vida, no fundamento da sua alegria, no fundamento da sua confiança. No livro de Tiago, nós temos uma frase usualmente errada na boca de muitos. As pessoas já me falaram que a Bíblia diz que o mal do mundo é o dinheiro. Não, a Bíblia não tem esse versículo não. O versículo certo é: o mal do mundo é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E a minha avó, já falecida, a avó Alice, ela tinha uma frase, sempre que ela ia pagar uma conta ou fazer algum acerto, ela dizia assim: se paga para nascer, se paga para morrer, e entre um e o outro, tudo se paga. Então, meus irmãos, é uma hipocrisia muito grande as pessoas, até pregadores, falarem mal do dinheiro, porque o dinheiro nos concede tantas coisas maravilhosas. O dinheiro facilita a nossa vida. Não é nem dinheiro demais, mas também nem dinheiro de menos. Tanto problema faz o dinheiro que falta, como muitos problemas traz o dinheiro que farta. Esse é um ditado medieval: que não falte, mas que não farte, que nós tenhamos o necessário para ter uma vida digna, uma vida confortável. E aqueles que pelo trabalho, não pela esperteza, pela safadeza, mas aqueles que pelo trabalho e pela inteligência se enriqueceram e têm uma vida mais cômoda na questão financeira, esta pessoa tem condições de ajudar mais. Ela tem condição de propor um trabalho mais digno para aqueles que colaboram com ele. As leituras que nós ouvimos, e nós vamos passar rapidamente por todas, a Bíblia vai nos ensinar qual o lugar do dinheiro na nossa vida. Porque aqui, meus irmãos, é interessante, não é? Não vou falar nome não, eu não ia nem tocar no assunto, mas eu não dou conta, eu sofro infarto. Eu já participei de eventos onde, não sei o motivo, onde o pregador desceu a lenha no dinheiro e colocou os ricos todos no inferno. Terminada a pregação, era o momento do ofertório. O que o cara pediu? Doação. Como que a pessoa fala mal do dinheiro e logo após ela está pedindo que o povo dê dinheiro? Então a questão, meus irmãos, não é o dinheiro, que é tudo que vocês estão vendo aqui, você que está me acompanhando de casa, toda essa transmissão, tudo que você está vendo aqui na igreja, tudo isso foi adquirido. A comida que nós comemos hoje, a água que nós usamos, a energia, o celular, a casa que você mora, que pode ser até sua, você tem que pagar para o governo para morar nela. Engraçado, né? A casa é sua, você tem que pagar para morar no que é seu. O carro é seu, você tem que pagar para usar, senão eles vão tomar o seu carro. Então, na verdade, nada é nosso, né? A gente está pagando aluguel de tudo, sendo um aluguel mesmo ou no país dos impostos que é o Brasil. Mas o dinheiro bem usado, ele traz para a família uma comodidade muito grande. Você pode considerar os seus filhos um estudo melhor,
Você pode ter um carro mais seguro, uma casa mais confortável, um plano de saúde. Aqui a gente não vai negar o valor do dinheiro. Qual que é o problema do dinheiro? É um só, e Jesus vai colocar esse problema: quando ele ocupa a divindade na nossa vida, quando ele se torna o nosso Deus, quando a nossa vida toda ela é voltada para o dinheiro. E aqui não importa como, o importante é que eu tenha dinheiro, que eu gere dinheiro, que eu ganhe mais dinheiro. Não importa como, se é justo, se é injusto, se é na esperteza, se é passando perna no outro, se é ludibriando, não importa. O importante é que eu tenha mais e mais. Este é o problema do dinheiro, porque ele nos ilude. E é interessante, nós acompanhamos de vez em quando alguns escândalos que envolvem dinheiro, e é interessante que o dinheiro não basta. Você já pensou nisso? O dinheiro não basta. A pessoa ela rouba 1 milhão. 1 milhão. Ah não, mas eu quero mais. Ela rouba 5. Não, mas eu quero mais. Ela rouba 50. Não, mas eu quero mais. Meus irmãos, tem gente que já roubou tanto dinheiro, que tem dinheiro para sustentar os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e vai ter dinheiro ainda. E se a pessoa pudesse, ela queria mais. Qual o problema do dinheiro? A ilusão. O dinheiro, ele vai tomando conta da vida da pessoa, e tudo que a pessoa faz, ela faz única e exclusivamente pelo dinheiro. Espero que não seja você essa pessoa, mas há pessoas que tudo que elas conversam, elas só falam de dinheiro, elas só falam de trabalho. Está até enjoativo já você abrir aí a internet, todo mundo fala: eu vou ensinar você a investir, eu vou ensinar você a multiplicar, compre bitcoins, investe aqui, investe. Todo mundo está correndo desesperado atrás do dinheiro. E nessa ilusão do dinheiro, os espertalhões estão enchendo o bolso, porque ninguém está dando dinheiro para ninguém. A não ser que você saiba quem está dando, me fale que eu vou lá. Ninguém está dando. E na internet tem muita gente dando dinheiro. Olha, eu vou te dar tanto, eu vou te emprestar tanto, sem juro, mas você faz aí uma aposta inicial de tanto. Interessante, né? A pessoa está pedindo dinheiro emprestado, mas ela tem que fazer um aporte de dinheiro para ela receber o dinheiro. E quantas pessoas perderam toda a economia que elas tinham porque queriam um dinheiro fácil? Quantas pessoas caem em golpe de celular, golpe de bilhete premiado, golpe de vamos comprar tal coisa para gerar lucro? Quantas pessoas caem nesse golpe porque elas vivem atrás de dinheiro? E Jesus está preocupado também com o nosso bolso, para que o dinheiro não seja na nossa vida motivo de escândalo. E aqui eu repito mais uma vez, vai ficar muito claro o que eu estou dizendo: não tem problema você ter dinheiro, não tem problema algum se com o seu trabalho, a sua inteligência, a sua perspicácia, se você se enriquece, não há problema nenhum aí. O problema do dinheiro é quando por causa dele o ser humano perde. Entre o dinheiro e o ser humano tem sempre que ganhar, mas na cabeça de quem cobiça, o ser humano sempre perde. E aqui para nós, os senhores sabem que não minto, no final das contas, quem é que paga a conta? É os mais pobres, é aquele que está trabalhando, é aquele que está ralando. A maioria de nós, para não falar todos nós, por que nós temos dinheiro? Porque a gente trabalha, que a gente está ralando, que a gente está produzindo. E tem gente, não estou falando o nome, que não trabalha com nada,
não quer saber de nada, mas torra o dinheiro. E quem vai pagar a conta? Não são eles, somos nós. Porque se fossem eles, eles não gastavam como gastam. Em vários setores da sociedade e do mundo político, eles queimam nota de 100 como se fosse papel, porque não sai do bolso deles. É preciso, isso é uma opinião minha, e que partilho com muita tranquilidade. Eu penso que as grandes profissões que nós temos na sociedade, elas requerem um diploma, uma preparação para estar onde a pessoa está. Falo o próprio padre. Ninguém chega e fala, não, a partir de hoje eu sou padre, me dá uma batina aí. Não, são anos de estudo. Quantas profissões são anos de estudo? Eu penso que para o mundo político seria necessária um estudo, uma formação para estar na vida pública e ensinar principalmente a eles que gostam de ser chamados de autoridade. São autoridades, excelência. Eles não sabem lidar com aquilo que se chama público, porque os bens públicos, o dinheiro público é para o bem social. Quantas pessoas você conhece que estão no serviço público, mas que usam tudo para o bem próprio? Falta uma boa fé, falta uma formação. E a bagunça, meus irmãos, me desculpe aqui a franqueza, começa no nosso meio. Não estou falando só de Divinópolis. Eu conheço pessoas que foram eleitas vereadores, talvez até deputado, pessoas totalmente despreparadas para o cargo, pessoas que não sabiam nem o que iriam fazer ali. E depois nós cobramos que a sociedade não evolui, que não existe o bem comum, porque quando você trabalha, este bem é pessoal, é familiar. O político, ele cuida do bem comum. Estamos vendo aqui em Divinópolis uma obra esperada há muito tempo, né? Essas ingentes que estão aqui na JK estão fazendo ali manilhas gigantescas para a água escoar. Está tendo aquele transtorno que não tem como entrar, tem como só sair. Mas depois nós vamos agradecer que na chuva esperamos que a água vá. Aquilo ali não está na minha casa, não está na sua casa. Ali o bem é para todos, é um bem público, vai trazer benefício para todos na cidade. Uma praça é o bem público, é nossa. Só que nós reclamamos, e aqui eu vou endossar a minha fala, que o político, ele tem uma visão privada do que é público, e nós não cuidamos do que é público. Inaugura-se uma praça, jardins bonitos, fonte, flor, as lixeiras. Pouco tempo, está tudo destruído, está tudo quebrado. Pisam no jardim, arrancam as flores, jogam tinta na fonte, quebra tudo, rouba tudo, acaba com tudo. Então veja, meus irmãos, aqui está um contexto problemático que só se resolve neste tema com estudo. O estudo, ele liberta. O estudo, ele abre horizontes. E eu não vou entrar aqui, para não ser ainda mais polêmico, como anda os estudos atualmente, como anda as salas de aula atualmente. Nem bomba tem mais, né? Não vou dizer o nome, mas eu tenho uma professora muito querida que deu aula para mim na 7ª, 8ª série. Já é uma senhora. Quando a gente encontra, ela não dá aula mais, ela me diz assim: Padre Christian, o senhor lembra das provas que eu aplicava? Ela era... Falei, como que eu esqueço? E eu gostava muito dela, então eu estudava para ela me elogiar. Não gostava muito da matéria não, mas eu gostava muito dela. É uma senhora muito elegante. Falei, então deixa eu estudar, porque ela entregava as provas, punha na mesa e todo mundo pegava a prova. Mas os 5 alunos com a nota maior, ela entregava a prova e dava um diploma. A minha alegria era ela falar o meu nome, fulano, que eu gostava muito dela.
E ela falava comigo assim: então o senhor lembra das provas, Padre Cristo? Eu falei: lembro. Aquelas provas na época era 7ª série, hoje fala 7º ano, 8º ano. Você lembra as provas? Eu falei: lembro. Eu falei: pois é, eu cheguei a dar aula na faculdade. Aquelas provas que eu dava na 7ª série, nem na faculdade eu dava, porque eles irão se zerar a prova. Olha o que ela me disse, para vocês verem como anda as coisas. Mas tem gente que não vê. Mas voltando, por que eu estou tocando nesses assuntos para entrar no assunto da leitura? Porque uma coisa que nós deveríamos ter desde pequenininho, mas não é interesse que nós tenhamos, deveria ter na escola, desde a 1ª série, educação financeira. Não tem. Ninguém sabe mexer com dinheiro. Trabalha, não tem nada. O dinheiro entra, ele sai, você não sabe onde ele foi, não sabe como funciona. A pessoa vai no banco, se o gerente não é honesto, ele vai empurrar para a pessoa um tanto de coisa para que o banco ganhe. A pessoa vai ganhar um troquete, mas a pessoa não sabe. Não nos ensinaram, não tem esta matéria. Então é preciso, meus irmãos, que nós busquemos também na palavra, mas na sua vida pessoal, e tenha uma atenção toda focada nas suas finanças. Eu prego muito para casais. Final de semana mesmo, estava lá em Santa Margarida, missa da família, encontro de casais, éramos lá 470 casais, muito bonito. E eu falava para eles sobre que depois da traição, o segundo fator que mais separa casais é o dinheiro. O problema financeiro, ele só perde para a traição. Então não é uma coisa boba, né? Não é uma coisa que você pode deixar de lado. As pessoas se separam por problemas financeiros. Então a gente tem que saber lidar também com esta área, mas lidar com o dinheiro de maneira cristã. Não há problema lidar com dinheiro, mas de maneira cristã. A primeira leitura que escutamos é uma profecia de Amós. Amós está sendo duro com aquele que ganha dinheiro ou que faz dinheiro à custa dos pobres, à custa dos humildes, de pessoas que não sabem. Eu atendi uma família, já tem algum tempo isso, muito infeliz, muito triste, que construíram durante vários anos uma casa maior, etc. Na época da pandemia, a empresa não estava indo muito bem e o cara queria vender a casa. Alguém, não estou falando o nome da cidade, o cara é agiota, ele foi, até falou: olha, eu te pago em dinheiro vivo, me vende a casa. Só que tem um problema, vou chutar números. Se a casa era 1 milhão, ele ofereceu 400 mil, menos da metade. E o cara apertado, com funcionário para pagar, naquela loucura que foi a pandemia, ele vendeu. Pouco tempo depois as coisas foram melhorando, ele tentou recobrar a casa, o cara que comprou disse: não, claro que eu vendo. Ah, você vende para mim de novo? Claro. Aí quanto? 1 milhão. A consciência não dói, dorme, come. E tem uns que vão até a missa e comungam, e acha que está tudo normal. Eu sou esperto. Não é esperto, meu filho, você é safado, você é injusto. Como dizia a minha avó, você não tem brilho, tem vergonha de ter uma fé cristã e passar a perna no outro para ter vantagem financeira. Olha o que a leitura diz: ouvi isso, vós que maltratais os humildes,
e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, olha aqui, quando passará a lua nova? Por que ele quer que passe a lua nova? Porque na lua nova se faz o culto no templo e não se vende nada. Eles estão doidos para acabar o culto, para acabar a adoração, para vender. Eu quero é vender a mercadoria. Quando que vai passar o sábado? Para a gente dar saída no trigo. Você está entendendo isso aqui, meus irmãos? A lua cheia, a lua nova no caso, e aqui o sábado para o judeu é o momento de culto, de cultuar a Deus. E nesses dias de culto, eles estão maquinando como que eu vou ganhar mais dinheiro, como que eu vou passar a perna nos outros. Porque aqui, quando fala vender o trigo, existiam os lugares do trigo e existia o lugar do trigo barato. E os pobres e humildes iam comprar qual? O trigo barato. Mas por que o trigo era barato? Porque ele misturava casca com o trigo e se vendia um pouco mais barato e o pessoal comprava. Hora que ia fazer o grão era pouco, mas o outro estava enchendo o bolso. Meus irmãos, veja se o padre está exagerando. Você não tem na sua cabeça uma impressão, quando você lida com dinheiro, com compra e venda, com prestação de serviço, compra pela internet, você não tem uma sensação que o tempo inteiro alguém pode te enganar? Nós vivemos isso, o tempo inteiro você pensa, mas será que vale isso mesmo? Eu comprei tal coisa, será que vai chegar? E vai chegar o que eu comprei? Você pede um serviço na sua casa, será que a pessoa fez o que deveria fazer? Será que o preço dela é um preço justo? Você leva um carro para arrumar, olha, troquei essa e essa peça. Quem nunca pensou assim, mas será que trocou mesmo? Será que arrumou mesmo? Tanto hoje, muitas mecânicas aqui, eu estou falando porque eu já passei por isso, quando eles trocam as peças, eles deixam as peças no saco ou no banco do passageiro no porta-malas. Falou, olha, confere as peças velhas. Não, pode jogar fora para mim, porque alguém certamente faz o errado, né? Quantas vezes você contrata uma pessoa para um trabalho X, a pessoa fala que vai durar X e no final você paga 7X. Nós estamos o tempo todo com essa impressão, eles estão me passando a perna. Por quê? Por um motivo, meus irmãos. Atenção no que eu vou dizer agora. Nós, cristãos católicos, não podemos ser bobos no mundo que já escolheu o Deus deles. Não sei se você já parou para pensar nisso. O mundo já escolheu. Eles escolheram qual Deus? O dinheiro. E nós estamos vivendo neste mundo. Aí a grande questão: como que nós cristãos católicos, que precisamos de dinheiro, que trabalhamos para ter dinheiro, precisamos comprar e vender, como que nós vamos lidar com esse dinheiro no mundo onde o dinheiro é Deus e não é o nosso Deus? Muitas vezes nós somos chamados de bobo, não é humilde, é bobo. A lida com tal pessoa, a pessoa reza, a pessoa é de igreja, e pessoa de igreja é pessoa boba, ela não sabe lidar com dinheiro, ela não tem educação financeira. Eu, meus irmãos, fico com um pé atrás quando eu vou comprar uma coisa para mim, e eu fico com os dois pés atrás quando eu vou comprar uma coisa para a igreja, porque quando é para a igreja, eles metem a mão. O preço é X, eles colocam várias. Ah, não, é igreja? Tem. Igreja tem. Por isso que a gente vai fazendo
cotação, não fala para onde que é. Quanto que é tal cano, tal trabalho, tal serviço. Tá bom. Aí depois a gente apresenta os 3 orçamentos e pega aquele mais viável. É impressionante quando a pessoa vê que alguém é honesto. A pessoa hoje honesta, ela é vista como alguém que eu posso passar a perna. Uma pessoa honesta para o mundo é uma pessoa boba. Se você cobrasse 500, a pessoa pagaria. Por que você comprou 150? Não, porque vale 150. Mas é bobo mesmo, viu? Mas é bobo, hein? Já dizia o poeta, né? Chegará o dia que o honesto terá vergonha da sua honestidade. Hoje é a esperteza que manda. E tem lugares que eles contam sem vergonha nenhuma e são aplaudidos. Conta um aqui para vocês. Conta aí, cara. Vendi essa semana um carro usado. Vendeu? Vendi. Você acredita que ele foi batido? E eu consertei a porta de tal maneira que a pessoa que comprou não viu que a porta era batida. Mas quanto que valia esse carro? Valia no máximo uns 45 mil. Você acredita que eu consegui vender por 60? 15 mil a mais. Esperteza, hein, cara? Vou pagar uma rodada aqui para vocês. E ele é aplaudido. As pessoas falam: nossa, 15 mil? Você conseguiu pegar 15 mil a mais do valor? A pessoa deveria ter vergonha de falar isso, porque ela está roubando, ela está vendendo gato por lebre. Mas como a sociedade escolheu o dinheiro, isto é causa de elogio, de louvor. É uma pessoa esperta. A pessoa quer aumentar peso. Eu vi um vídeo na internet, um tanto de frango passando e o pessoal com uma injeção de água, dando injeção no frango. Aí eu falei: mas que injeção que é essa? Meu irmão, é água. Aí depois congela o frango. Na hora de vender o frango, aquela água, ela pesa. Aí você compra um frango desse tamanho, sabe, a panela tem um pintinho. Não é não? Você compra um frango desse tamanho, tem um pintinho. O que aconteceu? Tudo água. E o pessoal não tem vergonha. Eles não apenas injetam água, mas alguém filma e eles não têm medo de postar, porque a pessoa vai dizer: não, eu estou injetando água no frango. E a sua safadeza qual é? Aumentar peso, diminuir medida, pode levar aqui a 1 metro. Você vai olhar, é 90 centímetros. E de 90 em 90, ganha-se no final. Adulterar balança. Tem uma história que eu gosto. Não é que eu gosto que a pessoa injusta se dê mal, mas a pessoa que não é certa, ela precisa ser desmascarada. A pessoa tem que ver que o que ela fez afetou os outros. E nós, aqui eu não vou dar exemplo nenhum para ninguém me processar, mas nós, entre nós, e não no microfone, que eu não sou louco para falar isso aqui no microfone, mas entre nós precisamos mostrar para as pessoas ao nosso redor quem são os safados da sociedade. Não vai em tal lugar, viu? A pessoa passa a perna. Não vai em tal lugar, a pessoa fez isso comigo. Não vai em tal lugar, eu contratei esta pessoa aqui, ela é safada. Nós temos que denunciar, porque o cristão, ele anuncia a palavra, mas ele tem que denunciar o pecado também. Muitas pessoas folgadas continuam roubando porque a gente é omisso. Não, entre nós temos que denunciar e valorizar os bons profissionais. Você encontrou uma pessoa honesta, valoriza, indica esta pessoa, ajude esta pessoa, divulgue o trabalho dela, divulgue o Instagram dela, ajude essa pessoa a crescer, ajudar os que estão querendo e denunciar o que estão. Mas tem uma historinha, sabe? Que de uma mulher que estava desconfiada,
que o cara do frango estava passando a perna nela. Ela falou assim: hoje eu vou desmascarar o cara. Ela chegou e falou assim: bom dia. Ele falou: bom dia. Queria um frango caipira? Pois não. Ele olhou, só tinha um. Oba, vou vender o último. E essa mulher, tem jeito de ser boba, passar a perna nela. Pegou o frango. Quando deu esse frango aí? 2,5. Ah, tá leve. Tem mais pessoas a almoçar lá em casa. Não, eu tenho outro aqui. Ele foi, enfiou ele no freezer e pegou o mesmo. Quando ele põe o frango na balança, ele aperta com o dedo. Esse foi para 4,200. Aí ela: ó, esse é bom. Tá bom, eu vou levar os dois. Pode embrulhar, eu vou levar os dois. O final da história eu não sei, meu filho, mas eu sei que o cara foi desmascarado. Este é o sentido da pessoa que vive para o dinheiro. Podendo, guarde o que eu estou falando com você. A pessoa podendo, ela vai passar a perna em você. Não pense duas vezes. Ela vai passar a perna em você, porque ela quer o quê? Dinheiro. Tudo por dinheiro. Adultera a balança, diminui medida, aumenta peso, domina o pobre com dinheiro, os humildes com um par de sandália. Essa leitura aí foi escrita quantos anos, hein? Aqui, ó, um dinheirinho para você. Lembra de mim na eleição, viu? Um dinheirinho para você. Ah, para Dona Maria, um par de sandália. Não esqueça, ó, par de sandália. Para essa região, cestas básicas. Ó, vou colocar água potável. Dominar os pobres, e ludibriar os humildes, para pôr à venda o resto do trigo, porque tem pessoa que só compra o que é resto. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Sabe o que falta no coração? Toda pessoa que tem a cobiça, falta o temor a Deus. Que se essa pessoa soubesse que Deus vê o que ela está aprontando e que ela está plantando para colher, a pessoa não faria isso. A honestidade, ela é fruto de um coração que teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus, ela não vai passar a perna no outro, não é só por causa do outro, é por causa da sua fé, é por causa do seu Deus, é por causa daquilo que Deus quer na honestidade cristã. Não é o outro, porque hoje parece-me que não é errado fazer o errado. Ninguém está pensando em não fazer o errado. Qual é a preocupação? Em não ser descoberto. Eu não quero ser descoberto, mas se não for descoberto, está valendo. Olha a segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Ele está dizendo que o nosso bem-estar, uma vida tranquila e serena, com piedade e dignidade, vou repetir, a vida que todos nós buscamos, uma vida serena, tranquila, com piedade e dignidade, passa por duas instâncias. A primeira instância, os que nos governam, as autoridades constituídas, os nossos políticos. Segundo, os que ocupam altos cargos, seja na sociedade, seja nas grandes empresas. E o que Paulo está dizendo? Detona esse pessoal, fala mal desse pessoal, bate nesse pessoal. Não, ele está falando: antes de tudo, recomendo que façam preces, orações, súplicas, ação de graças por todos os homens, pelos que nos governam, por aqueles que ocupam altos cargos, que se eles fizerem o que podem fazer,
nós vamos ter uma vida tranquila, serena, com piedade e dignidade. Meus irmãos, um político temente a Deus, um político que tem um olhar social, ele faz um bem tremendo. Ele pode ajudar tantas pessoas. Como eu fico feliz quando eu viajo e eu chego numa cidade, eu sempre pergunto: o que mantém essa cidade? Qual que é a fonte de renda? Como que eu estudo aqui? Aí eu sempre toco no assunto. E o prefeito? Como que é? E os vereadores? Como eu fico feliz quando o povo está feliz. Nó, padre, é bom, viu? É bom. UPA, creche, asfaltou, está fazendo isso. Um político envolvido com o povo tem uma vida mais tranquila. E para os nossos políticos, começando do presidente da República até os nossos vereadores, para todos estes, a nossa oração. Precisamos rezar por eles. Você vai rezar o Santo Terço? Eu ofereço esse Santo Terço para o presidente, ofereço esse terço para o STF, para o Senado, os deputados, etc. Então a gente fala: padre, oferecer terço? Eu vou te falar, não, meu filho, ofereça terço, reze, porque a Bíblia diz que para os governantes nós precisamos dobrar o joelho em oração. Eu penso que o Brasil teria governantes como a gente sonha, se o povo rezasse mais por eles, que para detoná-los não falta quem, mas quem está rezando, quem está jejuando, quem está oferecendo sacrifícios pela santificação deles. Tem vários santos que fizeram jejuns pesados para a conversão do rei da época, para que o rei, uma vez governando com justiça, trouxesse paz para o povo. Então o que a leitura está dizendo? Precisamos rezar pelos nossos governantes, rezar por aqueles que têm altos cargos, para que possamos buscar aquilo que é agradável a Deus. E por último, o Evangelho, Jesus vai contar uma história, que as pessoas não entendem muito a história. Quando o patrão daquele homem elogia o administrador desonesto. Mas como que ele elogia o administrador desonesto? Você vai entender que ele não está elogiando a desonestidade do cara, porque ele perdeu o cargo, mas ele está elogiando como que o cara sabe lidar com os bens deste mundo, e nós não sabemos lidar com os bens de Deus. Ele sabe lidar com o bem material, e nós não sabemos lidar com os bens espirituais. A historinha é muito simples de ser explicada. Naquela época, toda pessoa que tinha uma condição melhor, ele contratava um administrador. Qual que é a função do administrador? Multiplicar aquilo que o homem tinha: investir, lucro, empréstimo. E nesta negociação, o cara colocava o lucro dele. É aí que ele recebia o salário dele, o administrador. E não era errado isso. Era uma profissão muito almejada na época. Jesus vai dizer que o dono dos bens vai chamar o administrador e diz para ele assim: o que é isso que estou escutando a seu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes administrar os meus bens. O cara viu que ele perdeu o trabalho dele, e o cara não se defende que alguma coisa errada ele fez. Ele perdeu o trabalho dele, e ele vai dizer: trabalho forçado eu não dou conta, pedir esmola eu tenho vergonha, eu sei o que eu vou fazer. Antes dele prestar conta, ele procura as pessoas que ele negociou para o patrão, e não há problema nenhum nisso. Só que ele usa de esperteza, abrindo mão daquilo que seria para ele ou o custo da negociação,
para que ele fosse bem visto e bem quisto pelos outros. Então ele vai chegar perto de um e vai perguntar assim: quanto que você deve ao meu patrão? 100 barris de óleo. Não, então senta depressa, escreva aí 50. Ou seja, para o patrão era 50, e os outros 50, certamente alguns era dele, alguns é para pagar o trâmite, alguns para pagar o juro. O certo é que ele tira todo aquilo que era para ele e fala: não, é só 50. E não esqueça o que eu estou fazendo por você, hein? Ele vai no outro: quanto que você deve? Aí eu devo 100 medidas de trigo. Não, escreva 70. Diminuiu também. E o Senhor elogiou o administrador desonesto. Ele foi desonesto para com o patrão, mas ele foi esperto para com ele, porque uma vez que o patrão o mandasse embora, as pessoas que ele diminuiu a conta o receberiam, ou talvez até o contratassem. Aí Jesus vai dar o fechamento da parábola dizendo assim: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Vou sair do dinheiro aqui, vou pegar o love, o amor. Olha para o padre aqui. O rapaz está se agradando da moça. O que ele começa a fazer? Primeira coisa, toda mãe sabe quando o filho está gostando de alguém. Ele começa a vestir melhor, passar perfume, ele faz a barba, penteia o cabelo, começa a agradar a moça, leva bombom, quer chegar perto dela, chama para sair, leva ao cinema. Ele vai construindo até que um dia ele fala para ela: olha, não sei se você está pronta não, mas eu preciso te dizer uma coisa. Diga, eu gosto demais de você. E eu vou te falar que não é só gostar não, eu te amo. Está aqui uma caixa de bombom em forma de coração, língua de gato, toma, te amo. E daqui uma aliança, quer namorar comigo? Ah, que lindo. Ele foi esperto, porque ele foi construindo o que ele queria para chegar até onde ele queria. Conversava hoje lá em Santa Margarida com um pai, falando que toda vez que os filhos querem alguma coisa, primeiro eles chegam no pai: bom dia papai, abraça o pai. Eles são muito carinhosos com ele, mas quando eles estão carinhosos além: te amo papai, dá um beijo, falou: oh, que lindo, o senhor é tudo pra gente papai. Oh, preparamos um café, vem tomar com a gente. O pai: meu Deus, família maravilhosa. Aí toma o café, antes do almoço: ô pai, hoje à noite pode dormir na casa de Juninho? O pai falou assim: ah, está explicado, preparar o terreno para eu. Nós sabemos qual o caminho que a gente faz para chegar aonde a gente quer. Quando é para atrair as pessoas para Deus, para converter a nossa família, para falar de Deus para a nossa família, a gente deixa para lá, ou age de maneira errada. Jesus disse: olha, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Eles sabem como fazer um negócio. E vocês, quando o assunto é as coisas do alto, vocês não sabem. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Que dinheiro injusto que é esse? Não é o dinheiro safado não. Na Bíblia, dinheiro injusto é o dinheiro que não é usado no templo, que existia a moeda do templo. Aí você pegava o dinheiro, comprava aquela moeda e fazia a oferta. Esta moeda era a moeda sagrada. O dinheiro injusto é o dinheiro que a gente usa mesmo. Então Jesus está falando: olha, use o seu dinheiro
para fazer amizade e não inimizade. Use o seu dinheiro para ajudar quem você pode e não para trabalhar. Não seja uma pessoa injusta. Quem é fiel nas pequenas coisas, o dinheiro é a pequena coisa, será fiel nas grandes, que é o reino de Deus. Quem é injusto nas pequenas coisas, que é o dinheiro, será injusto nas grandes, que são os bens espirituais. Se vós sois fiéis, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vai te confiar o verdadeiro bem? Como que Deus vai nos dar o verdadeiro bem se nós não sabemos lidar nem com o dinheiro, que é uma coisa que passa? E se vós não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Repita comigo: o que é do outro é do outro. O que é do outro é do outro. O que é meu é meu. O que é meu é meu. Ponto final. É assim que vive. O que é do outro é do outro. O que é seu é seu. Pior, meu filho, que a cobiça é a inveja. Porque a cobiça, ela quer o que você tem. A inveja, ela não quer que você tenha. A pessoa não quer ter o que você tem, mas ela não quer que você tenha. Ela não quer fazer o que você faz, mas ela não quer que você faça também. Então cuidado, hein? Cobiça anda de mãos dadas com a inveja, nenhuma nem outra. Ninguém pode servir a dois senhores. Odiará um e servirá ao outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui é o problema. Não há problema no dinheiro. O dinheiro não pode ser o seu senhor. Meus irmãos, que essas leituras nos ajudem, nós que aqui estamos, a ter uma vida mais justa, mais digna, respeitando o que é do outro, cuidando daquilo que é nosso, trabalhando para a nossa vida financeira, mas jamais usando de esperteza, de roubo, de situações com terceiras e quartas intenções para obter lucro. Cuidado, quando você é rico para o mundo, mas é pobre para Deus. O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro se ele perde a própria salvação? Amém? Amém. Feche os seus olhos um instante. Vamos pedir a Jesus a sua graça, para que nós não sejamos dominados pelo dinheiro, mas saibamos usá-lo com sabedoria. Uma vida mais tranquila, mais serena, em paz. Deus eterno e todo-poderoso, nós sabemos o valor do dinheiro na nossa vida, e que quantas coisas eu necessito, e que só virão pelo dinheiro. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, pelo meu salário, pela minha renda. Obrigado, Jesus, por todo o dinheiro que eu já tive, por todo o dinheiro que eu tenho e por todo o dinheiro que eu terei. Obrigado por tantas coisas que eu comprei e que me fizeram tão bem: comida, roupas, moradia, estudo, viagem, remédios, tantas e tantas coisas. Sabemos, Jesus, que o problema não é o dinheiro, mas a idolatria. Transformar o dinheiro no fundamento da nossa vida. Afastai de todos nós, Senhor, a esperteza, a injustiça, a mentira. Que nós tenhamos vergonha de passar a perna nas pessoas,
de cobrar valores injustos, dominando os mais humildes, os mais pobres. Conceda-nos, Senhor, sabedoria na nossa vida financeira, discernimento na nossa vida financeira. Abençoa, Senhor, o nosso salário. Abençoa, Senhor, a nossa carteira. Abençoa, Senhor, o nosso cartão de crédito, para que saibamos usar tudo isso com sabedoria. Porque tanto faz mal o dinheiro que falta, como aquele que farta. Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida mais desapegada. Ajuda-me a ser mais caridoso, começando pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que trabalham e colaboram comigo. Ajuda-me, Senhor, a ser uma pessoa honesta a teus olhos. E tudo aquilo que é da minha vida financeira sirva para fazer amigos, aproximar pessoas, ajudar, partilhar. Nós rezamos por aqueles que nos governam, por aqueles que ocupam altos cargos, que rezando por estes, eles ajudarão e muito, para que possamos levar uma vida tranquila, serena, com piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus. Obrigado, Jesus, por esta palavra esta noite. E eu te peço por todos aqueles que se encontram desempregados, endividados, pessoas que estão passando necessidades financeiras, influindo em toda a família, pessoas onde o salário não dá para ter uma vida digna e tampouco serena. Abençoai, Senhor, o nosso país, uma nação tão rica, mas de um povo cada vez mais pobre. Que o dinheiro jamais paute as nossas ações, e que nós não sejamos definidos pelo valor que possuímos, mas sim por sermos filhos e filhas de Deus, com dignidade. Que a nossa prece chegue à Tua presença, e que sejamos grandemente abençoados, também na nossa vida profissional e financeira. Que a nossa confiança, que a nossa esperança, que a nossa fé esteja em Deus, nosso único Senhor e Salvador Jesus, porque é impossível servir a dois senhores. Eu não posso servir a Jesus e ao dinheiro. O dinheiro é para me servir e eu para servir a Deus. Que essas palavras, Jesus, encontrem no nosso coração uma terra boa, e que elas frutifiquem, sobretudo,
para uma vida mais santa, que busque as coisas do alto, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa e você que vai ouvir esta pregação, nós estamos no 27º domingo do tempo comum. E aqui na missa da noite, nós queremos nos deter na primeira leitura da profecia de Abacuque, profeta da esperança e aquele que nos chama a perseverança. Sugiro aos que estão aqui na igreja, você que sempre acompanha as pregações da sua casa, durante a semana, a você voltar e ouvir as 2 pregações antes dessa. Nós vamos aprofundar nessas pregações as 2 partes do Evangelho. A primeira, sobre a fé, que pode ser aumentada, a questão da amoreira, do sicômoro, que se arranca e se planta no mar. E na segunda pregação, nós falamos sobre o servo inútil, este escravo sem valor. Aqui, nós queremos nos deter na primeira leitura, porque é tão bonita para nós e nos ajuda na nossa vida espiritual, e nós não vamos então passar assim de leve nas leituras, mas vamos aprofundar a primeira. Quem tem o Evangelho nas mãos e quiser acompanhar, nós estamos no capítulo 1 de Abacuque, e ele vai nos falar algo que tem a ver com a vida de todos nós, pelo menos com a vida das pessoas que rezam. Quando você tem uma vida de oração, a oração haverá de mudar a sua vida. Uma pessoa que reza, ela vê mais longe. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela não interpreta o mundo apenas naquilo que é sensível, mas ela vai para o mundo espiritual. Ela sabe que Deus está agindo, mesmo que nós não vejamos. E Abacuque, na leitura, ele traz um clamor de uma pessoa que está rezando, que está buscando, mas ela não vê nada acontecer. Ela está clamando, ela está adorando, ela está rezando, ela está buscando a Deus, e aqui parece que as coisas não estão acontecendo para ela. Talvez eu não fale para todos, mas certamente eu falo para alguém aqui que já passou por essa experiência. Quando você está rezando, você está buscando a Deus e parece que as coisas não se resolvem. Parece que a sua oração não está sendo ouvida e tampouco atendida. Abacuque nos ajuda nesta reflexão. A leitura que escutamos começa com 3 perguntas, e são perguntas que nós fazemos quando a nossa oração se torna, pelo menos no momento, estéril, ou sem vida, sem fruto. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Ou seja, Senhor, até quando eu vou ficar rezando sem eu ser atendido? É a primeira pergunta. Segunda pergunta: até quando eu devo gritar a ti violência sem me socorreres? Ou seja, essa pessoa está sofrendo, ela está recebendo a maldade de alguém, ela está sendo violentada aqui nas várias violências que existem, e ela pergunta a Deus: por que o Senhor não me socorre? Por que não atendes a minha oração e por que não me socorre nesta violência que eu estou sofrendo? Ele faz uma terceira pergunta: por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Ou seja, Deus sabe de tudo. O Senhor está vendo a maldade, o Senhor está vendo a iniquidade, a perda da fé, o mal crescendo,
E aqui eu vou apenas contextualizar, para a gente trazer a leitura bem para os nossos dias. Você que tem uma visão mais cristã, você que conhece a Escritura, que conhece a doutrina, que leva uma vida católica mais profunda, meu filho, nós estamos vivendo um mundo de amargar. A gente corre para um lado e corre para o outro, parece que não tem caminho para a gente ir. Você pega uma criança e a leva no cinema para assistir um filme infantil. O filme está lotado de ideologia de gênero. É princesa com princesa, é uma confusão. Aí você vai então assistir na sua TV. Aí você vai para um stream, um canal da Netflix, Prime Video, não se salva nada, lotado de ideologia. Aí você assina um canal de desenho para suas crianças em casa. Não, você não vai ver televisão. Televisão ensina o que não presta. Eu assinei um canal para você. Você vai assistir o desenho cheio de ideologia. Você vai num lançamento de livros. Você olha a maioria dos livros, tudo ideológico. Você vai ler uma revista, lotado. Você vai ver um filme de ação, eles têm que colocar ideologia no filme de ação. Você vai ver um filme bíblico, estão colocando ideologia no filme bíblico. Você vai ver um filme até de Maria Bonita, Lampião, já coloca, tá tudo. Aí você, mas não é possível. Mas não é possível. Aonde vai parar esse mundo? Aí nós começamos a ver que aquilo que Abacuque diz é o clamor daqueles que estão comprometidos com uma vida de santidade. E aqui, meus irmãos, me permitam abrir um parênteses, porque nem todas as pessoas que enxergam, elas veem. Porque uma coisa é você enxergar, desculpe aqui a clareza, com os olhos da cara, num bom português. Outra coisa é você enxergar com os olhos da fé. Nem todas as pessoas que têm esta visão aqui, elas têm uma visão espiritual. E Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele vai dizer que a visão espiritual é igual à nossa visão humana. Sem luz não se tem visão. Nós somos totalmente cegos se falta luz. Tira-nos a luz. Quando a gente está lá na nossa casa, você está num sítio e acaba a luz, você não vê nada. Aí a pessoa fica procurando lanterna, procurando uma vela. A visão humana, ela é limitada pela luz. Sem luz, todos nós somos cegos. Santo Agostinho vai dizer que a visão espiritual, ela também precisa de luz. Mas não é a luz natural, é a luz sobrenatural do Espírito Santo, da revelação e da fé. Santo Agostinho que diz isso. Qual é a luz que ilumina a nossa visão espiritual? A fé, a revelação e a própria palavra, não é? A luz, o Espírito Santo. Quando é, meus irmãos, que nós começamos a ver as coisas? Você está dormindo num sítio, aí esse sítio não tem luz, vamos dormir no sítio para descansar. Aí você abre o olho assim, daquelas trevas, você olha na janela, você não vê nada, você só escuta o sapinho cantando, se tiver um vagalume passando, você vê uma luzinha, aí você não vê nada. Quando é que a nossa visão começa? Quando o sol está para nascer. Primeiro vem a aurora, antes do sol nascer a gente já consegue ver, e à medida que o sol vai nascendo, você consegue enxergar o lugar que você está. Aquilo que não era nada, você abre o olho num quarto escuro, você não vê nada. Quando o sol começa a querer despontar, você começa a ver silhueta, você começa a ver contorno de móvel, você começa a ver janela. À medida que o sol vai nascendo, você começa a ver cores, detalhes, etc. Quanto mais luz, mais detalhes você vê. Eu estou dizendo isso para você entender o que é a visão espiritual. Há pessoas que você conversa com elas, elas não veem em teologia em nada,
Elas não veem pecado em nada, elas não veem problema em nada. Ah não, mas tudo está muito normal. É vocês que ficam procurando chifre em cabeça de cavalo. Por que essas pessoas não enxergam essa guerra ideológica que nós vivemos? Porque elas são cegas espiritualmente. Elas têm a visão natural, mas elas não têm a visão sobrenatural. E Santo Agostinho vai dizer isso: quanto mais perto da luz você está, mais o pecado você enxerga, mais a tentação você enxerga, mais a ação do mal você enxerga. Quanto mais nas trevas espirituais a pessoa está, ela não vê absolutamente nada, ela não vê ataque nenhum, ela não vê guerra nenhuma. Então veja que aquilo que a primeira leitura está nos dizendo, que Abacuque está nos relatando, meus irmãos, me desculpe aqui a franqueza, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. A primeira leitura se aplica para a pessoa que reza, porque a pessoa que não reza, ela não está nem tchum. O rio pode descer, o rio pode subir, para ela tanto faz. Não importa as leis que se aprovam, não importa o que estão ensinando na escola, não importa as séries, não importa nada, porque ela não está comprometida com a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não é uma verdade subjetiva, não é uma verdade pessoal, não é a sua verdade, é a verdade que se faz carne em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, para uma pessoa que reza, ela tem 3 perguntas: até quando e por quê? Se resume as 3 nessas questões: até quando e por quê? E Abacuque, ele vai colocar aqui 4 situações. Claro, nós podemos colocar mais, mas ele vai citar aqui 4. Ele vai citar as destruições, as prepotências, as discussões e a discórdia. Ele vai citar isso: destruições e destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Olha, a oração aqui está pesada, hein? A oração aqui está pesada. O homem que está rezando, ele está com o coração apertado. Parece aquela situação quando você vê um mal muito grande, você pergunta: o que fazer? O que fazer? Eu assisti um filme muito triste, é um vídeo real. Não sei se a pessoa está viva ou está morta, eu sei que o vídeo é real. Foi um tsunami que atingiu, não sei, umas ilhas, parece da Coreia, Japão, não me lembro. Mas a pessoa está na praia, a linguagem deles lá, e ela está filmando, um rapaz filmando uma moça fazendo pose na onda. Ele está filmando a moça. A hora que ele levanta o celular, no horizonte está vindo uma onda gigantesca. O pessoal começa a correr na praia, ele começa a correr, aí no meio da corrida a onda o pega, o celular, aí o filme para. Quer dizer, se recuperar o celular, o cara deve ter vivido, não sei. Esta é a situação que muitas vezes nós que rezamos, e você que reza, eu me sinto um pouco assim às vezes, trabalhando para Deus, pregando a palavra, realizando encontro. Aí você olha para o mundo, parece que dá fim num tsunami. Aí você pergunta: mas o que eu posso contra isso? O que eu posso contra esse poderio do mundo que está vindo como um tsunami? É o que Abacuque está perguntando. Só que a leitura não termina aí, que se a leitura parasse aí, é pânico, é pavor, é crise existencial. Mas a leitura vai dizer: respondeu-me o Senhor. Respondeu-me o Senhor. Vamos repetir? Respondeu-me o Senhor. Então vamos ver quem sabe a resposta. Qual é a única oração que fica sem resposta? Qual é a única oração
que fica sem resposta. A que não é feita. A oração que não é feita, ela não tem resposta. Toda oração, ela tem resposta. Pode não ser a resposta que você quer, né? Porque todo mundo reza, achando que Deus vai responder sempre sim. Ele responde sim, ele responde não, ele responde espera. Há pedidos nossos que é não. Há pedidos nossos que é espera, persevera. E há pedidos que são sim. Deus, ele responde. Então veja, ele está clamando e Deus não atende. Ele está gritando e Deus não socorre. Ele vê a iniquidade, Deus vê a maldade, destruições, prepotência, discussão, discórdia. Deus está presente. Essas coisas não se revelam na ausência de Deus, mas num Deus presente. E a teologia nos ensina, e os grandes santos nos ensinam, e aplique isso na sua vida: de todo mal, Deus tira um bem maior. Porque aquilo que nós chamamos de mal, nem sempre é mal para Deus, é mal para nós. A gente não entende os planos de Deus. Ô padre, mas tudo aquilo que me acontece é vontade de Deus? Não. Existe a vontade de Deus e existe a permissão de Deus, que são coisas diferentes. Porque se tudo é vontade de Deus para você, esse nosso Deus está um pouco louco também. Porque há muita coisa acontecendo e fala, mas é vontade de Deus? Não é vontade de Deus, mas tem a permissão, porque apesar do acontecido, se a pessoa usa isso na espiritualidade, ela vai se santificar com aquilo que acontece. Meus irmãos, escrevam o que eu estou dizendo para você. Aqui nós não vamos entender isso, mas algumas tragédias que a gente vive, situações difíceis que a gente passa, momentos que a gente pena, hora que nós estivermos na glória, lá você vai dizer assim: meu Deus, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Por que nós sabemos disso? Porque foi a revelação dos santos. Os santos, eles explicam na sua vida carnal, que muito daquilo que eles viveram de sofrimento, e que não era da vontade de Deus, mas permissão de Deus, foi que santificou. Por isso que a gente devia, né, meus irmãos? Estou falando para todos, não? Mexer menos no celular, assistir menos canal de streaming, ver um pouquinho menos de série e ler de vez em quando a vida dos santos. Isso se perdeu. Como que as pessoas gostavam de ler a vida dos santos? Eu lembro da minha vovó, já falecida, né? Vovó Alice. É impressionante. A vovó Santa Terezinha, aí começava, Santa Terezinha era uma moça, é de Lisieux, ela quis, contava a historinha, contava lá a doença dela, o que ela morreu. Vovó, Santa Rita de Cássia, essa história é boa, vem cá, é a santa das abelhas, é a santa da videira, ela dormiu na porta do convento, acordou lá dentro, milagrosamente, os netos ficavam tudo assim, ó, historinha de fó, mas historinha de santo. Imagina, meus irmãos, eu não vou fazer isso, é claro, né? Mas imagina eu sair aqui na igreja com o microfone e falar na sua boca assim: me conta a história de Santa Clara, me conta a história de São Francisco, me conta a história de São Maximiliano Kolbe, me conta a história de Santo Karl Acutis. Não sai nada, meu filho, não sai nada. Tomara que saia. Por quê? Porque nós estamos desconhecendo a vida dos santos. E hoje na pregação da manhã, eu não vou dizer isso agora, o catecismo da igreja nos ensina como que nós aumentamos a nossa fé. Porque o evangelho, os discípulos pediram: aumenta a nossa fé. E o catecismo, ele traz o como aumentar a nossa fé. Ele vai dizer da leitura da palavra, ele vai dizer do pedido a Jesus, ele vai dizer das obras de caridade, de uma vida de adoração e de buscar a graça e o dom. E uma coisa o catecismo ensina: olhe a vida
dos santos. Conheça aqueles que tiveram muita fé e vejam como que eles reagiram aos problemas, às doenças, às tragédias, às intempéries. Porque quando nós olhamos pessoas de fé, a nossa fé aumenta. Não sei se você convive com pessoas que têm fé. Quando você convive com uma pessoa que tem muita fé, ela vai aumentar a sua fé. Porque a gente fala, meu Deus, como que essa pessoa tem fé? Como que ela reza? Como que ela confia? Como que ela fala de Deus? E isso vai aumentando a nossa fé. Deus, Ele está presente, apesar de às vezes parecer ausente, mas Ele está sempre presente. E Ele responde: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Aí ele vai continuar. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Repita: desfecho. Desfecho. E não falhará. E não falhará. Meus irmãos, nada dura a vida inteira. Nada dura a vida inteira. E quanto mais você assumir aquilo que está acontecendo com você, e olhe que eu não estou usando a palavra, o verbo aceitar. Aceitar é um outro degrau, é mais difícil. Mas, perdão, o verbo gostar é mais difícil. Mas o verbo aceitar é o início de uma vida mais tranquila. Eu posso não gostar do que está me acontecendo, mas quando eu aceito a realidade, eu me fortaleço e eu enfraqueço a situação. Quando eu não aceito, eu enfraqueço e eu fortaleço a situação. Quantas pessoas eu já atendi que sofrem de depressão porque ela perdeu um ente querido e até hoje ela diz: eu não aceito. E a minha pergunta é: ela aceitar ou não aceitar muda a realidade, sim ou não? Não. Quando ela não aceita, o que acontece com ela? O caminho se torna mais árduo, a vida se torna mais pesada. Aceitar não é gostar, aceitar é parar de brigar com a realidade. Se a sua realidade é essa, quanto mais rápido você aceitar, mais força você terá nesta situação. É o que nós chamamos do poder da vulnerabilidade. Há poder na vulnerabilidade, há poder na sua fraqueza. Sabe como que a Bíblia chama a fraqueza humana? Não? A fortaleza dos santos. Porque aquele que não tem Deus, ele se acha forte, mas na hora da prova, ele se vê fraco. A pessoa que se acha fraca, na hora da prova, ela vê que ela tem uma força que vem de Deus. Não precisa levantar as mãos, mas eu estou falando para muita gente aqui, que você tinha muito medo que algo te acontecesse. Você tinha muito medo que aquela pessoa falecesse. Você tinha muito medo que uma situação batesse na tua porta, porque você dizia para Deus: eu sou fraco, eu não dou conta disso não. E não é que a situação apareceu, e não é que você ficou impressionado de uma força que não é sua. Você sentiu, mas que coisa, eu pensei que isso ia me destruir. Eu aguentei o tranco, eu enfrentei a onda de frente, porque você se colocava fraco. E quando a pessoa se coloca como fraca, a força, ela vem de Deus. Esse desfecho que não falhará, ele vem da força de Deus e da nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo a providência de Deus e a nossa fé.
Sem fé, nada feito. Sem fé, nada feito. Tudo que nos acontece tende para um desfecho. Há um motivo, há uma razão, talvez desconhecida a nós. Talvez desconhecida a nós. Eu estou lendo ultimamente Santa Teresinha. Foi um pedido das irmãs do Hesed. Falou: padre, Santa Teresinha está chamando o senhor. Então eu vou atender Santa Teresinha. Eles têm lá uma casinha que é a réplica da casa de Santa Teresinha na França. Nessa última vez que eu fui lá, irmã Chiara disse: padre, pega o livro de Santa Teresinha, porque eles mandam, né? A generalista manda nos padres, né? Pega o livro de Santa Teresinha, vá para a casa dela e fique lá 1h30 rezando com ela. Vai ler a vida dela. E eu, mais que obediente, fui, ó, até comprei a biografia de Santa Teresinha. Maravilhoso, maravilhoso. E Santa Teresinha, o que ela tem me ensinado ultimamente é ser para Deus o frágil, porque ela foi a mais frágil, a rosa mais frágil do Carmelo, mas se tornou a mais santa. A fé de Teresinha, ela vai nos ensinar que sempre há um motivo para as coisas acontecerem. Santa Teresinha, ela não crê na coincidência, ela crê na providência. Tem uma comparação de Teresinha que é muito bonita, né? Que ela fala assim, num dos escritos dela: existem vasos de honra, caros, e existem vasos sem valor, vasilhas sem valor. Os vasos caros, os jarros caros, são colocados no alto, com luzes, são preciosos. Os vasos de barro, que não tem valor nenhum, se coloca no chão. E ela vai dizer: obrigado, Senhor, porque eu sou um vasinho de barro, não tenho valor nenhum, então não tem como eu cair, porque eu já estou no chão. Como que eu vou quebrar se eu já estou no chão? Mas ela vai dizer: eu rezo pela madre, que era a madre dela, que ela está investida de autoridade. Ela é um jarro precioso, colocado no alto, e eu rezo para que ela não caia, porque se ela cair, o estrago será grande. E Teresinha volta para ela: eu, sendo um vasinho sem valor de barro, eu me comparo a um vaso que se coloca ração para um cachorrinho. E eu te peço, Senhor, que me use como um vasinho de barro, mas não deixe que o cachorrinho me quebre. Bonitinho, hein? Santa Teresinha, ela tem uma fé tão simples, uma fé de criança, mas quando você aprofunda nas leituras de Teresinha, o que ela está nos dizendo? Tudo está indo para um desfecho. Nada nos acontece por acaso. Nós estamos debaixo da providência de Deus, e Ele não falhará. Ele não falhará. Se demorar, espera. Diga para quem está do seu lado: se demorar, espera. Para quem está do outro lado: se demorar, espera. Paciência. Vamos aqui, vamos ver se estou pregando para o povo certo, a começar do padre. Quem está precisando de paciência? Quem não? Quem não? E o que é paciência? É a arte de esperar. É fácil esperar? Não. O que os santos nos ensinam? Então não fique esperando, espere em Deus. Como é a paciência para nós cristãos? Esperar em Deus. E a pergunta é: por que você vai esperar em Deus? Porque o que eu estou vivendo tende para um desfecho, e Deus não falhará. Deus não falhará. Por isso, paciência. A hora de Deus vai chegar.
Você sabe, meus irmãos, duas coisas que nós usamos muito, que Deus não tem? Você sabe? Eu já falei isso aqui. Quais são as duas coisas que nós mais usamos e que Deus não tem? Guarde no seu coração. Deus não tem relógio e Deus não tem calendário. E nós vivemos com o olho no calendário e no relógio. O que significa dizer que Deus não tem relógio e calendário? Deus não age pelo horário e nem pelo nosso tempo. Deus tem a hora dele, que se chama o tempo do Kairos. É o tempo da graça. Como que se chama o tempo do relógio? Isso, cronológico. Tempo cronológico. Certamente muitos aqui sabem, mas de onde que vem essa palavra? Cronológico. Vem da mitologia grega, do deus Cronos. É um conto dos gregos. E o que era o deus Cronos? Era um deus que engravidava várias mulheres, porque para ele viver, ele tinha que comer o quê? Os filhos delas. Então ele engravidava várias mulheres, a mulher dava neném, ele ia e comia o neném. O que o tempo faz conosco? Nos devora. Um dia a mais de vida é um dia a menos de vida. Quanto mais a gente vive, menos o nosso corpo oferece. Concordam? Olha a energia de uma criança de 5 anos. Ela acorda às 6 horas da manhã, ela vai brincar até 9 horas da noite e ela chora porque tem que dormir. Estou pegando eu. Você faz uma caminhada de meia hora, corre 15 minutos, está morto, meu filho. E o menino está, vamos. Pega a energia de um jovem de 18 anos, cheio de energia. Pega uma senhora de 70 anos, um homem de 90 anos. Quanto mais tempo a gente vive, menos o corpo vai oferecer. É o tempo cronológico. Só para nós aqui, viu? Só para nós aqui. A pessoa que não entra no tempo de Deus, ela caminha para o caos. Ela não aceita a terceira idade. Eu estou falando que está cheio de gente me procurando, com depressão, com vazio interior, porque está perdendo a força física. Eu atendi um senhor, carequinha, mais velho, barriguinha, com a mão trêmula e revoltado. Padre, nada melhor que a juventude. Eu falava com ele, nada melhor do que viver o tempo de Deus. Que se você vive só o tempo do relógio, você vai chegar na terceira idade amargurado, não vai gostar da sua autoimagem e vai ficar sonhando quando você tinha 20 anos, 30 anos. E tem gente, me desculpe a franqueza, que não tem o senso do ridículo, que com 70 anos ele quer viver como um menino de 15. Até o jeito que ele veste é um adolescente, porque ele está vivendo o tempo cronológico. Eu fui benzer uma loja aqui na Goiás. A hora que eu estou na porta da loja, o cara foi buscar o carro para me pegar. Tinha um ponto de ônibus com 2 moças saindo da escola. Aí passou um carro, um carrão com um senhor, bem senhor. É o velho da lancha, né? Aí o sinal fechou, ele parou perto do ponto de ônibus. Aí o velho, olha aí outra coisa, gente. Cabelo branco não quer dizer sabedoria. Tem muita gente com cabelo branco e é safado. Ou a santidade e depende da cor do cabelo. Paulo já dizia para Timóteo: ninguém te julgue pela tua pouca idade, mas mostre pela tua retidão a santidade, o que Deus faz na tua vida. Então, meu filho, santidade não rima com idade, não. Carlos Acutis é santo. Aí o velho parou o carro, eu esperando o meu carro. O que é que o velho grita para as moças?
E aí, gostosas? Eu olhei e falei, mas que é isso? E as duas moças falaram, você não se enxerga não? Ele foi e arrancou o carro. A gente ri, porque aí... Mas o que eu vi naquele senhor? Ele está vivendo o tempo cronológico. Ele sabe que o tempo está lutando contra ele. O que Terezinha me ensina? Saia deste tempo do relógio e vai para o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, que não tem relógio e nem calendário, ele não falha. Espera em Deus, porque a hora de Deus vai chegar na tua vida, o momento de Deus vai chegar na sua vida, a graça de Deus vai chegar na sua vida. Amém? Amém. Deus não falhou com ninguém, não vai falhar com você. Então nele nós podemos esperar, pois ele virá, com certeza não tardará. Fala que está do seu lado, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. A palavra diz, ele virá e com certeza não tardará. Quem não é correto vai morrer. Essa morte aqui não é a primeira morte não, é a segunda. A primeira, meu filho, ninguém escapa, mas a segunda é tenebrosa. Ai, se nós morrermos depois da morte. Quem fala isso? Eu esqueci o nome do santo, aquele que eu faço programa no Evangelizar. Não. Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer, ai daquele que morrer depois da morte. Que depois da morte nós queremos viver vida eterna. Quem não é correto vai morrer após a morte física, mas o justo viverá por sua fé. Repita, o justo viverá. Quem aqui tem fé? Eu estou pensando em inventar uma coisa que eu vou ficar rico. Não é que eu estou querendo ficar rico não, mas eu vou ficar. Vamos levantar o Luz e Vida em pouco tempo. Sabe o que eu vou inventar? Fedômetro. Eles já inventaram o termômetro. Eu vou inventar o fedômetro, para ver o tamanho da fé. É possível inventar um fedômetro? Não. Então a pergunta é, meus irmãos, eu perguntei, quem aí tem fé? Você levantou a mão. E a minha pergunta é, quem sabe o tamanho da sua fé? Quem sabe? Você e Deus. Ninguém sabe o tamanho da sua fé. Deus sabe. E você sabe. Se a sua fé está crescendo, está diminuindo. Se você está recebendo ou se você está perdendo. Se você caminha pela fé ou se você caminha apenas pela evidência. Há uma oração eucarística muito bonita que o padre reza, que vai dizer na hora dos mortos, memória dos mortos. O padre diz assim, não é oração de hoje, vai dizer assim, Senhor, acolhei aqueles que chamaste a vossa presença. São as intenções da missa, pessoas falecidas, cuja fé só vós conhecestes. Então, meus irmãos, cabe a nós aumentar a nossa fé, porque o justo vive pela fé, e a fé nos dá a visão do futuro. Quem tem fé enxerga mais longe. Leia no Catecismo da Igreja, ou assista a pregação antes dessa, foi a pregação da missa da manhã. Eu falei muito sobre a fé no Catecismo da Igreja. Não vou aqui entrar nisso, que já foi falado lá, mas eu quero encerrar apenas com Hebreus 12, 1, 2, sobre a fé. É preciso rezar todo dia, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos repetir? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ou seja, não importa o tamanho da sua fé, ela pode ser aumentada, não é? E Jesus vai dizer
que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, é a menor semente, milagres aconteceriam. Milagres aconteceriam. Quer entender a expressão arrancar uma moreira, no caso aqui é o sicômoro, e plantar? Eu nunca vi plantar árvore em mar, né? Como que eu vou plantar uma árvore no mar? Escute a pregação da manhã, você vai entender profundamente o que Jesus está me ensinando neste versículo, o poder que tem a fé. E o que o catecismo nos traz, e com isso finalizo, no parágrafo 165, que traz Hebreus 12, 1, 2. Atenção. Como tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança ao certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o autor e o realizador da nossa fé, Cristo Jesus. O que Hebreus está nos dizendo? O que o catecismo está nos ensinando? Aconteça o que acontecer, venha o que vier, não desvie o seu olhar de Jesus Cristo. Ele é o realizador e o autor da nossa fé. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Vamos repetir? Eu sei em quem meu coração, a minha fé. Contei uma historieta de manhã, tinha uma outra para a noite, mas esqueci a da noite, então vou repetir a da manhã, porque é bela, simples, mas nos dá uma visão, o tanto que nós precisamos de mais fé, né? Falo por mim, como que a gente precisa de mais fé? Conta-se que lá no Nordeste veio uma seca prolongada, e o padre do sertão teve uma ideia. Não sei se vocês já ouviram falar isso. No Nordeste, quando fica muito tempo sem chover, as pessoas pegam água e vão jogar no pé do cruzeiro, chama aguar cruzeiro, né? E eles rezam para a chuva vir. E o padre disse: sábado agora, às 7 horas da manhã, nós vamos molhar o pé do cruzeiro. Vão pedir a Deus que manda chuva, porque quem rezar com fé, a chuva virá. Ele chamou o grupo de jovens para organizar esta caminhada. Sabe como que é jovem, né? Os jovens vieram, camiseta regata, bermudinha, chinelinho de dedo, bandeiro, atabaque, o pessoal com latinha d'água, aquelas senhoras com a lata na cabeça, aquela festa. Aí o pessoal vendendo picolé, água mineral, açaí com leite ninho, virou uma festa, não é? E o pessoal subindo: vamos jogar água na cruz, gente, vamos pedir chuva. E no meio daquela festa toda, apareceu uma criança que chamou a atenção. Ela estava de galocha, aquelas botas de plástico, capa de chuva, touquinha de chuva e um guarda-chuva. E o pessoal falou assim: mas o que é isso? Você está doido? E o pessoal começou a rir da criança. E a criança não respondeu nada. Mas o padre, olhando para a criança, disse: gente, pelo visto tem muita festa acontecendo, mas só essa criança é que tem fé. Olha o que é a fé. A fé é a posse antecipada daquilo que não se vê. Se você está vendo, não é fé, é evidência. O cristão, ele vive pela fé. Será que a gente tem essa fé? Um sol de 40 graus, sem uma nuvem no céu, e a criança de botinha, capa de chuva, guarda-chuva e com uma latinha na mão. Não, eu já vim preparado, porque o padre falou que se jogar água no pé da cruz vai chover. Ele tem confiança, e é por isso que o reino dos céus pertence às crianças. E é por uma dessas que você entende, não é carapuça não, viu gente? É para ajudar. É por uma dessas
que você entende por que não acontece milagre na vida da gente? Falta fé. Vem o resultado de um exame, falta fé. A gente é mandado embora do emprego injustamente, falta fé. Aparece uma enfermidade, falta fé. Seu namorado te trai, falta fé. Você não tem dinheiro para pagar uma promissória, falta fé. Quebra a chave do carro, falta fé. Você perde o horário, falta fé. Se a gente pensar, nós precisamos de mais fé. Senhor, eu creio, mas Aumentai a minha eu fé. posso não estar vendo nada, mas Deus está agindo no mundo, na minha vida e na sua vida. Feche os seus olhos um pequeno instante. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta palavra. Como o Senhor falou aos nossos corações. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós questionamos a vida, o mundo e a nossa oração, como fez o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, eu clamarei sem me atenderes? Até quando eu vou gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo fez a maldade? Até quando? Até quando? Por quê? Obrigado, Senhor, porque tu respondes. O Senhor não está ausente. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, o Senhor trabalha na minha vida. O Senhor trabalha a meu favor. Tudo que eu estou vivendo tende para um desfecho e não falhará. E se demorar, eu terei paciência, eu esperarei em ti, porque aquele quem Deus espera nunca é desiludido, nunca será decepcionado, pois o Senhor virá com certeza e não tardará, porque eu vivo pela fé. E a fé é a posse antecipada daquilo que não se vê. E nós pedimos, Senhor, como no Evangelho, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor Jesus, mas aumenta a minha fé. Quando as dificuldades soprarem na minha vida, quando as intempéries visitarem o meu coração, quando a minha fé for colocada à prova, que eu a mantenha acesa, firme. Quantas e quantas vezes, Senhor, o mundo em que vivemos parece estar longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal, do sofrimento, das injustiças, da morte, parecem contradizer a boa nova, abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Mas ajuda-nos, Senhor, a fortalecer a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, nesses momentos difíceis, a nos mantermos de pé,
a purificarmos a nossa fé pelo sofrimento.